Bora. Então vamos lá, gente. Esse caso foi de 2020, né, amor? Tá? Tô sem óculos. Todos que você vai ler hoje são de 2020. 2020. E esse caso foi mandado aqui pelo nosso assustado Luiz Fernando. Não é o nosso Luiz Fernando do chat. É o Luiz Fernando de Santa Catarina. O nosso Luiz Fernando aqui do chat é de São Paulo. Isso. E esse nosso... Tanto é, gente, que quando eu comecei a fazer aqui, né, a live e apareceu o Luiz Fernando, eu achei que era esse Luiz Fernando. Achou que era a mesma pessoa. Eu achei que era a mesma pessoa, porque esse Luiz Fernando, ele era muito ativo, né, amor, nos comentários dos vídeos, ele era bem ativo. Acredito que ele esteja com a gente até hoje, só que fica mais quietinho. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Ele contando, tá? Isso daí na narrativa dele. Meu nome é Luiz Fernando, sou de Santa Catarina, Florianópolis. Adoro suas histórias, Andréia, e desejo muito que seu canal Assustados de Plantão cresça ainda mais. Opa! Obrigada, Luiz Fernando. Estou aqui para compartilhar minhas próprias experiências com você e com todos os inscritos do canal. Se não for possível fazer vídeos, tudo bem. O que importa é que você, Andréia, não pare de fazer. Agora eu vou contar a minha história. O título, gente. Ai, tô me arrepiando. A Pequena Visitante. Memórias assustadoras de infância. Isso foi quando ele era criança ainda que isso aconteceu com ele. Só um comentário. Esse caso foi de 2020. Ele já fala, né? Ele já pede para não parar, né? Sim. Isso é muito legal. Sim. Aqui, sempre costumava ir, ele começando já a contar. Sempre costumava ir com minha mãe no cemitério. Você sabe, certo? Ele conversava com a gente, né, pelo e-mail, né, amor? Sim. Aí ele sempre falava que a mãe dele gostava muito de ir no cemitério e visitar ali os túmulos ali de parentes. Naquela época, eu não acreditava muito nessas coisas e era inocente a respeito delas. Então, eu me afastava e ia até a cruz principal do cemitério. Um dia, passeando entre as lápides, vi uma delas que pertencia a uma menina da minha faixa de idade, mas que havia falecido anos atrás. Estamos falando de 1987. Ela era linda, loira, com cachinhos. A foto no túmulo mostrava sorrindo em um gramado, vestindo um vestidinho antigo. Fiquei muito triste a saber que uma criança morreu. Sempre rezava por ela. Acredito que também acendiam velas, mas nunca vi ninguém ir lá. Seu túmulo ficava ao lado de uma bica. Foi então que comecei a vê-la. No início não entendia direito, até achei legal. Mas com o tempo, aquilo começou a me assustar. Ela sempre acenava e falava. E eu não entendia suas palavras. Passei a ter medo de dormir, medo de acordar e vê-la. Fiquei doente. Depois de alguns meses, contei tudo para minha mãe. Ela começou a rezar comigo e chegamos ao ponto. Eu acho que ele quis dizer, cheguei ao ponto de quase enlouquecer de verdade. Hoje em dia, existem doutrinas que nos ajudam e explicam essas coisas, mas naquela época, não. Sim. No começo, quando contei à minha mãe, ela pensou que fosse por causa das visitas ao cemitério, mas como a menina não desaparecia e sempre aparecia, e as pessoas que minha mãe procurou confirmaram que eu não estava inventando e que a situação era séria. Decidiram rezar por ela. Era isso que ela queria. Com o tempo, ela desapareceu. Sinto pena dela. Hoje sei que ela se sentia sozinha. Conto essa história com tristeza,
pois tinha muita pena dela. Essa história mexe muito comigo até hoje. Me faz refletir sobre a existência de um plano além do nosso, onde as almas vagam em busca de paz. Vejo seus vídeos, Andréia, e gosto porque são verdadeiros. Tenho certeza de que os assustados de plantão também apreciarão essa história autêntica. Só quem já viu alguma alma sabe que não há nada na TV ou no cinema que se compare ao que acontece, né? Só sentindo na pele mesmo. A cor da pessoa não é humana. Você vê, mas os olhos, o jeito, você olha e diz: é alguém, mas é estranho. Aí aquele vai, né? Aquele vai agradecendo. Obrigado, Andréia, por criar esse espaço, por compartilharmos nossas experiências assustadoras e nos conectarmos com o desconhecido. Espero que minha narrativa possa acrescentar algo ao seu canal e encorajar outras pessoas a compartilharem suas próprias histórias. Estou ansioso para acompanhar suas próximas histórias. Um abraço, Luiz Fernando. Esse aqui é o nosso querido assustado de plantão, Luiz Fernando aí da... Quero que ele ouça de novo. Espero que ele veja de novo aí, eu narrando. Esse rapaz, ele não mandou só esse caos, ele mandou outros causos também muito bons aí, os causos dele. Era muito bom mesmo. Então agora nós vamos passar a fazer desse jeito. Desse jeitinho. Aí vocês opinam. O que vocês e aí, acham? gente, o que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei muito desse caso do Luiz Fernando, e eu acho que ele tem um outro também muito bom que ele mandou. Digam aí, o que vocês acharam desse caso, gente? Ele falou, aí depois a gente conversando assim, ele na época ele falou que ele quase que ficou doido mesmo, ele falou, porque ele disse que para todo lado que ele olhava, a menina estava. Se ele estava dentro de casa, a menina estava ali do lado dele. Se ele estava na rua, a menina estava do lado dele. Se ele estava na escola, a menina estava junto dele. Então aquilo deixou ele, no começo que ele nem ligava, né? Achava até que legal, entre aspas, ele depois foi ficando atormentado com aquilo. Ele começou a ficar com medo mesmo, e ele falou que ficou muito doente. Ele falou que ficou muito doente, e ele achou que ia enlouquecer. Ele falou que eu tô ficando louco, eu vou enlouquecer. Mas ainda bem que a mãe dele procurou as pessoas certas para ajudar eles, né? E ajudou, graças a Deus aí, ajudou ela. Mas né, que interessante, pessoal. Será que ela só acompanhou ele só pelo simples fato dele talvez ter sentido pena dela, né, de uma criança ter morrido tão novinha ainda? Será alguma que ela não coisa guardando ele também? É esquisito. Protegendo ele de alguma coisa? Sei lá, alguma coisa nele ali. Se ela quisesse reza, ele já tinha rezado. Ele e a mãe já tinham rezado. Será que ela não estava, né? Só esperando ele? Protegendo ele, sei lá eu, de alguma coisa. Porque tudo leva a crer que eu acho que tadinha, ela morreu, mas não teve paz, né? Ela ficou vagando, acredito eu. E talvez e talvez também, né? Isso mesmo, por ele ter sentido. Minha mãe falava que a gente nunca tem que sentir pena de nada, né? E talvez por ele ter sentido pena dela, ela acompanhou ele, né? Não sei. Mais algum? Não, o pessoal acho que não. O pessoal tá quietinho hoje. Não prestou atenção na história. Então, e aí, gata? O Denis, gostei do caos. Aí, Denis, fica esperto. Irene, toma, senhor diretor. A Irene dando bronca. Prestei sim. Toma, Lê. Ouvi agora na minha orelha. Prestei sim. Aí, Irene. O Anthony, boa noite. Ela gostou do caos. Ela gostou. Obrigada. Gostei do caos. Muito obrigado, Irene. Obrigada. Olha o Anthony aí, ó. Olha o Anthony. Boa noite. Boa noite, meu querido. Chegou atrasado. Sim. Então, gente, eu vou contar esse caso. Opa, Irene. Aí, ó. Eu acredito que a menina queria rezar Reza mesmo. Reza mesmo. Sim.
Pode ser. Pode ser também, né? Sim, sim. né? Mas Aí ela se comunicou com o menino, era uma criança ele na época, né? Talvez ele tinha alguma. Tinha um pouco era um pouco vidente? sensitivo, né? sensibilidade. Ou criança, né? Porque criança vê. Criança vê. Pode ser isso. Aí ela se comunicou com ele, né? Pode ser. Mas ela não conseguia falar, ele não entendia. Ela falava e ele não entendia. Então, aí eu acho, né? Olha lá ela colocando A Evelyn. Causa interessante. Mas a menina aparece direto para ele. É estranho. Então, Sim, ela começou a perseguir ele. Ali aí acabou ela tipo sendo porque quando acontece isso da pessoa ficar doente, é que o espírito já é um espírito obsessor, né? Um encosto, né? Como se fala no português, claro. A Vera, gente, temos que prestar atenção, porque o senhor diretor vai dar nota baixa para nós. Vou levar vocês tudo para a diretoria. Eita, professor Raimundo. Aqui mais algum? Vou começar então a Evelyn, cascando o bico, a Evelyn, é isso aí. Nem chegou para mim aqui ainda. Aqui sim. Por isso que pensei. Que a menina queria se encostar no menino. Isso, ela, né? Sim. Já estava fazendo mal a ele. Ele já ia ficar. Ainda bem que ele contou para a mãe dele. E a mãe dele foi atrás das pessoas certas. Porque. A Vera tá falando, ó, Thelminha hoje não apareceu na live. Thelminha, gente. Queria que a Thelminha. Luiz Fernando também não. Sim, também.